Mais uma vez, bom dia. Obrigado por já estar participando da aula. Na página 732, tinha algumas questões. Primeira questão. A América Andina é formada por 6 países: Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Chile e Bolívia. A América Latina envolve todos os países da América, com exceção do Canadá e dos Estados Unidos, países que foram colonizados por países europeus que falam idiomas derivados do latim, por isso que a América Latina, que são portugueses e espanhóis. O português é derivado do latim, assim como o espanhol, por isso que esse termo América Latina, beleza? Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Página 732, por gentileza, estamos começando a correção das atividades. E aí, continuando a leitura da pergunta, destaque uma característica geopolítica central da América Latina e transcreva os principais aspectos que assemelham os países da América Central e da América Andina, ou seja, ali pedaço entre o México até a Venezuela, mais ou menos. Vocês fizeram? Tiveram alguma dificuldade? Eu coloquei aqui que a economia dos dois se baseia na agricultura. Exatamente, certíssimo, parabéns. É um outro ponto a se destacar. Nem os países da América Central, nem os da América Latina têm destaque pela questão tecnológica, pela robótica, informática. Ninguém tem um destaque assim. É basicamente agricultura, pecuária, momentos políticos tensos, turbulências, ditaduras, golpes, enfim, repúblicas que vêm sofrendo bastante nos seus anos de democracia. Recentemente, a maioria deles. Parabéns. 2. A missão de paz pelo Haiti, conhecida como Missão das Nações Unidas pela Estabilização do Haiti, MINUSTAH, foi instruída em 2004. Qual o papel do Brasil na missão de paz do Haiti? E aí, o que vocês colocaram? O principal objetivo é restabelecer a paz no Haiti. Exatamente, era para ajudar a paz, para acabar com a guerra, e o Brasil foi lá com fins militares, isso mesmo. Se quiser falar alguma coisa também, se estiver acordado. Qualquer coisa pode mandar no chat também. 3. O clima de tensão que ronda a Colômbia decorre de longa data. Identifique as raízes dos distúrbios e como evoluiu o país a partir de então. Isso aí eu não coloquei nada. A Colômbia é um caso à parte, é muito complexo, por isso que ela tem uma parte só para ela. Se a gente reler o texto, a gente vai ver que tinha um partido liberal, com ideias liberais, e um partido conservador. Esses partidos concordavam no ponto de vista econômico, mas divergiam em alguns assuntos, como é normal, liberais e conservadores, sobre aborto, sobre drogas. Eles vão ficar nesse debate, mas não tinha um grupo político forte socialista, comunista, que defendesse esses ideais. Faltava essa lacuna não havia sido preenchida. E alguns revolucionários quiseram criar esse partido, mas partiram para a luta armada. E aí, criando uma revolução, com a ajuda do tráfico de drogas, nasceu as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ou seja, eles queriam implementar o socialismo, mas por vias não democráticas, por uma revolução armada. Eles queriam tomar o poder, mais ou menos como aconteceu lá na Rússia, que virou União Soviética. E depois disso, houve exército paralelo pró-governo, o governo também reagiu, um clima de guerra, tráfico de cartel de drogas, e isso fez o país passar por turbulências no seu cenário político por conta desse aspecto de guerra, de haver pessoas socialistas, não todos, claro, nem todos socialistas assim, mas naquele país, algumas pessoas que defendiam o socialismo queriam tomar o poder por vias armadas, e isso ocorre em todos os grupos. É normal que um grupo tão grande como os socialistas, conservadores e liberais
sempre vai ter gente que não é pacífica, que quer apelar para a guerra, para a violência, e vai acabar agindo de maneira equivocada, antidemocrática. E foi isso que aconteceu com a Colômbia, por essas questões. Beleza? 4. Como se encontra a Venezuela nos dias atuais, após a morte do polêmico presidente? E aí, o que você já acha da Venezuela? Eu coloquei que atualmente o país está vivendo em uma crise. Exatamente, uma crise econômica, uma crise política. A ONU declarou que o Nicolás Maduro não respeita os direitos humanos. Ou seja, para a ONU declarar isso, é porque realmente o cara é mau, é perverso. A gente viu em 2019, quando o Brasil foi enviar alimentos para os venezuelanos, eles não quiseram, o governo falou que não aceitava, que se quisesse dar, eles pagariam, sendo que eles devem dinheiro para nós. E a gente viu o exército deles com seu tanque de guerra passando por cima das pessoas, em confronto com as pessoas que estavam passando fome, e civis, pessoas comuns, desesperadas por comida. Desesperadas, a gente viu, isso são fatos, não é achismo, a gente viu na TV aberta, na Globo, na SBT, na Record, nos canais fechados, pessoas comuns loucas por comida. Aí você pensa, por que uma pessoa sai de sua casa e vai desesperadamente atrás de comida enfrentando o exército? Porque não tem comida em casa. Não tem. Simplesmente, a única coisa. Ninguém que está com comida em casa bem feliz vai sair para pegar comida assim. Não, a fome bateu, o desespero bateu e aí as pessoas partiram para isso. E para eu não declarar isso, é porque realmente o cara não respeita os direitos humanos. A política não tem lisura, não tem transparência. O cara se dá um luxo tremendo enquanto a população passa fome. Já comentei, tem vídeo dele em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, comendo carne, o cara todo estiloso, pá, cortando carne ali lá, haha, com o charutão, todo pomposo. E a população do país dele passando fome. E o cara nem aí. Ou seja, chegou o dinheiro, o poder à cabeça, ele tá pouco preocupado com o povo. Ele quer usufruir do poder e o povo passando fome. Infelizmente é isso quando ocorre socialismo. Na prática, sempre gera fome, pobreza, miséria. E quando o líder socialista vê o tanto de dinheiro, o tanto de poder que ele tem, ele não quer largar o osso para chegar ao comunismo de fato, na teoria, que é nenhum governo, nenhum partido político. E aí ele fica se perpetuando no poder, todas as vezes se tornando um ditador, matando pessoas, enriquecendo e a população passando fome, como é o caso da Venezuela. 5. A teologia da libertação é considerada uma vertente progressista barra esquerdista, comunista, como vocês queiram mesmo definir. Eles apenas trocam de nome para parecer mais bonitinho, para tentar disfarçar para as pessoas. Ah, não sou comunista, sou progressista, mas são as mesmas ideias. Eles trocam apenas de nome para tentar enganar. Da Igreja Católica. Busque no capítulo qual foi a participação dessa corrente nas tensões centro-americanas e por que ela foi importante. Vocês fizeram? Essa aí eu não fiz, professor. Não, tranquilo. Basicamente, todo o país, tanto na Colômbia, quanto no Brasil, quanto nos países da América Central, sempre houveram os grupos socialistas. E esses grupos vão buscar capitanear pessoas para suas ideias. E como o catolicismo é muito forte no Brasil, em todos os países aqui da América Latina, da América Andina, aqui da Cordilheira dos Andes, América Central, o que eles fazem? Eles criam uma teologia diferente da teologia original católica, que você tem que trabalhar, fazer por onde na terra, praticar boas ações, para ir para o céu no julgamento final. Isso é o que defende a Igreja Católica. Essa teologia da libertação, criada pelos grupos de esquerda, os socialistas, defende o foco na terra. O povo tomar o poder, o povo ser feliz, o povo enriquecer, contra a riqueza dos poderosos, que enriquecer é imoral e etc., como é criticado na Bíblia, de fato, mas eles não focam na salvação eterna, como a Igreja Católica fala. Eles focam na vida terrena. O que importa para essa vertente é a terra. É a terra, é você viver bem aqui. Nem focam no pós-morte. Para que isso? Para ir aos pouquinhos injetando ideais socialistas e fazer os católicos virarem socialistas sem nem perceberem que são socialistas. E isso aí foi importante porque ajudou os grupos socialistas a crescerem, a interferir na política, a ganhar apoio popular, a vencer eleições, a chegar ao poder, como
A gente vai ver em um outro país que ocorreu aqui de chegar um presidente católico esquerdista, porque ele chegou ao poder dessa maneira, ele meio que enganou as pessoas, veio com um discurso bonitinho, olha, o povo está sofrendo, vamos fazer um governo pelo povo e para o povo, vamos fazer todo mundo feliz, contra os poderosos, enriquecerem moral, como foi na Nicarágua, por exemplo, que teve um presidente que era de esquerda, mas justamente para isso. E essa foi a participação da teologia da libertação. Capitanear pessoas, ter o apoio popular, vencer eleições, e em outro local conseguir fazer um presidente eleito, movimentar a política interna, porque é basicamente isso a teologia da libertação nunca foi aceita. Muitos padres criticam abertamente, como o padre Paulo Ricardo, por exemplo, que eles buscam apenas isso. Se vocês forem ler atrás, vão ver que em nenhum momento fala de salvação eterna, foca apenas na terra. É basicamente a esquerda infiltrada nos católicos para politizar a religião, trazer pessoas para a sua luta política. É isso que é a teologia da libertação. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não, Beleza. tem nem dúvida não. Agradeço, Alan. Tá vivo? Tá bem? Tomou café? Ficou acordado até tarde acompanhando as eleições americanas, aí não tá participando? Continuando. Ele deve estar dormindo. Deve estar dormindo. Faz parte, faz parte. Tanto que a gente tá falando dele, o cara não tá nem ouvindo. É, sou só aluno, e o professor sai numa hora dessa aí, eu zoar. Chama onda. Atividade em grupo. Escolha com seu grupo um país da América Central ou da América Andina e faça uma pesquisa, considerando os tópicos a seguir. Depois apresente os resultados aos demais colegas. Você chegou a fazer essa, Murilo? Essa não, eu Não? fiz o olhar cartográfico. Beleza, olhar cartográfico. Então vamos pular para o olhar cartográfico. De 1879 a 1893, pouco mais de 100 anos, ocorreu a Guerra do Pacífico, confronto armado entre Chile e Bolívia. E aí, compare os dois mapas e indique alterações territoriais no Chile e no Peru. E aí, o que você colocou no olhar cartográfico? Eu coloquei Peru e Bolívia tomaram uma parte do Chile. É isso mesmo. Peru e Bolívia tomaram uma parte do Chile. Peru e Bolívia. Isso, se a gente olhar aqui, o Peru tomou uma parte. Até perdeu uma parte, o Chile ganhou. Se a gente for comparar no mapa. Quem perdeu foi a Bolívia. A Bolívia perdeu acesso ao mar. Lá no mapa de É. 1800, a Bolívia, ela tá aqui. E aí, ó, aqui, ela vai ter a saidinha para o mar. O Chile vai ficar abaixo do Trópico de Capricórnio. Aham. O limite do Chile está um pouquinho abaixo do Trópico de Capricórnio. E é quando tem a fronteira atual, ó, o Trópico de Capricórnio, e olha o Chile, como ele passa, como ele ganha território ao norte. Se a gente parar pela... O Chile, então, ganhou o território a mais ao norte. O Peru, ele perdeu esse território, assim como a Bolívia. Perdeu. Porque se a gente for... O território do Peru ia até quase o Trópico de Capricórnio. Quase lá no Trópico. Ó, passava de Sucre. Se a gente, olha o mapa de 1800. Tem lá Sucre. O território do Peru ficava basicamente na mesma reta, assim, de Sucre, a divisa. E aí no outro, o limite do Peru nem chega no Sucre. Nem chega na cidade de Bolívia. Fica lá em La Paz, lá mais ao norte, próximo de um golfo que tem lá, próximo de uma região aquífera que tem no Peru e na Bolívia. Lá que termina. Aqui, ó, se a gente pega nesse primeiro mapa aqui, ó. Aqui tá esse aquífero aqui bonitinho. Peru, na próxima, ele fica aqui, acaba a fronteira dele. Então, o Peru perde território, Bolívia perde acesso ao mar, e aí quem ganha é o Chile. E é uma coisa que o Chile, a Bolívia, perdão, reclama até hoje. Não ter acesso ao mar, de ser difícil vender e importar produtos, porque você não tem acesso ao mar.
ao oceano, por exemplo. Então, a Bolívia perde muito com isso. Não só na questão do turismo, claro que se você tem praias, natural que os cidadãos do seu país migrem para curtir uma praia. Primeiro, esse ponto do turismo, que aí o cidadão boliviano tem que gastar mais, tem que ter uma burocracia maior. Não é território boliviano, você não pode simplesmente pegar e mudar para a praia. Isso não existe para o boliviano. E o principal é a questão econômica, que a Bolívia não consegue vender os seus produtos ou ter uma dificuldade, maiores custos para vender, para importar. Isso afeta a economia. Acaba encarecendo o produto que você vende para fora, produto que você consome internamente, prejudicando a economia. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não? Eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade aqui e a gente corrige na próxima aula, beleza? Que vocês podem fazer individual, em dupla ou trio, vocês que escolhem. Aham. A única coisa é não se reúnam para fazer essa atividade. Se vocês tiverem que se reunir para fazer em duplo ou trio, não faça, aí faça individual, beleza? Se der para fazer online, cada um, sei lá, responde uma ou duas perguntas, enfim, ou um responde todas e outro comenta, mas se organizando online, beleza. Eu peço só que vocês não se reúnam para fazer essa atividade, beleza? E aí a gente Aham. corrige na semana que vem. Vamos iniciar Geopolítica do Brasil, página 734, por gentileza. Vamos lá? Aqui a gente tem várias imagens para a gente analisar o Brasil. Temos na primeira imagem um rio, tá lá, soldados brasileiros patrulham o rio Oiapoque na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, bem ao norte do país. Tanto que esse termo Oiapoque é bem comentado. Do Oiapoque ao Chuí, que é lá no Rio Grande do Sul. Chuí faz fronteira com o Uruguai e Oiapoque, que é onde estão esses militares brasileiros, fazendo um patrulhamento. Não para pegar quem vai a nado de um país para outro, mas principalmente, claro, se tiver isso que ocorre, eles vão pegar e tomar os procedimentos legais. Mas principalmente na questão de contrabando, tráfico de armas, drogas, coisas ilegais, de um país para outro, porque é território francês ali. Então, se você faz a droga chegar ali, você pode sair dali direto para a França, facilita. De repente, ali já é considerado o território francês, a Guiana Francesa. Um exército patrulha para ele tentar nessa luta contra o que tem de errado no Brasil e no mundo. Embaixo temos uma ponte. Está lá, Ponte da Amizade entre as cidades de Foz do Iguaçu, Brasil, e Cuidá del Leste, Paraguai, em 2015. Sempre muito movimentada essa fronteira. Aqui no alto da imagem, a gente vê uma cidade, território já paraguaio e aqui embaixo território brasileiro. Sempre bem movimentado, muitas pessoas indo e vindo. Estou sem microfone, mas estou ouvindo a explicação. Ah, não tá dormindo não. E a gente usando o cara. Beleza, Alan, tudo bem, faz parte. Essa ponte sempre muito movimentada, pessoas vão e vêm, paraguaios e brasileiros, comprando, vendendo mercadorias. Tem até um limite do quanto você pode comprar, do quanto você pode trazer para fazer com que os brasileiros vão para lá apenas para comprar algo para si e não para comprar algo para revenda, porque você está prejudicando a sua economia, você está prejudicando o comerciante que compra produto de maneira legal, paga impostos, aí vai alguém comprar de maneira ilegal, sem pagar os impostos, acaba vendendo mais barato, e quem faz na questão legal acaba não vendendo seus produtos. Essa é apenas uma questão legislativa. Claro, vai ter gente que vai falar, não, esses impostos são absurdos, tem que ir no Paraguai pegar mesmo, não me importa os impostos, sonegar, enfim, são opiniões. Mas o fato é que a lei diz isso e o governo age de acordo com a lei. Se você tem esse pensamento mais liberal de que os impostos são absurdos, tem que fazer isso mesmo, aí tudo bem, cada um pode pensar o que quiser. É uma vertente, é um anarcocapitalismo, uma vertente mais liberal, enfim. Mas o fato
é que essa fronteira ela é muito movimentada, ela é muito intensa, beleza? E do lado dessa foto, temos lá Arroio de Concepción, fronteira Brasil, ou seja, em espanhol, o nome Concepción, a gente nem tem isso, e se fosse em português, teria fronteira. Rodovia que interliga as cidades gêmeas Corumbá e Puerto Quijaro, na fronteira entre Brasil e Bolívia, 2013. Bienvenidos a Puerto Quijaro. Uma plaquinha indicando que você está entrando em território boliviano. Por isso que a placa é em espanhol, aqui Concepción. Normalmente quem vai para esses locais são espanhóis bolivianos que falam espanhol para se localizarem. Se bem que está bem próximo. No português, ninguém vai chegar, puxa vida, fronteira, o que será fronteira? Ai, cara, isso não vai ocorrer. Bienvenidos, o que o cara quer dizer? Puxa, acho que ali tem arroz e feijão. Bem-vindo. Mas enfim. É aqui uma plaquinha. Tópicos do capítulo Amazônia, projetos de proteção, um tema muito atual, tanto que as eleições estão ocorrendo. Estão ocorrendo as eleições americanas. Se a gente der uma atualizadinha rapidamente, tem a ver com esse assunto. O Joe Biden, não vou saber falar direito. Se ele vencer, ele disse que vai tomar medidas contra as queimadas no Brasil, visando preservar a Amazônia. Ele talvez até falou em sanção econômica ao Brasil, de fazer com que o país não possa vender e comprar produtos para proteger a floresta amazônica. Ele vai interferir diretamente nesse caso. Então, projetos de proteção é um tema que a gente vai estudar, vai ver os fatos, e é um tema também atual, porque caso o Joe Biden vença, o que indica que não vai vencer, mas se caso ele vença, ele falou que vai agir nesse ponto, e aí vai ser um tema futuramente que os próximos alunos vão estudar, um tema bem atual, que de repente pode ser que ele vença e falar, se o Brasil não aceitar nosso dinheiro para proteger, para cuidar da Amazônia, a gente vai impor sanções econômicas, aí o país vai sofrer com uma crise, como Cuba sofreu com isso. É um tema bem atual que a gente fica bem atento. E uma atualizada, por enquanto, só porque eu comentei, ainda não saiu o resultado definitivo. A tendência é que o Trump vença por uma pequena margem. Mas, enfim, vamos ficar atento. Se acontecer uma novidade, eu ficar sabendo, eu falo aqui com vocês. Beleza? Brasília e a integração regional. É um tema bastante recorrente, porque o poder no Brasil é muito centralizado. Brasília toma as decisões, os estados apenas cumprem. Não tem uma autonomia maior. E a questão da integração não é muito integrado, porque os estados não têm uma independência. A lei ela é única no país. Maioridade penal, porte e posse de armas, sobre a cannabis para fins recreativos, eutanásia, aborto, enfim, todos esses temas é uma lei só. Os estados não têm uma autonomia para definir, não tem uma Suprema Corte em cada estado, como nos Estados Unidos, onde são quase repúblicas independentes que formam os Estados Unidos, são como se fossem vários estados que são unidos, várias repúblicas que são unidas. Porque se você perguntar, o assunto tal depende de cada estado, o assunto X depende de cada estado. Assim funciona nos Estados Unidos. Por isso que lá, pena de morte, tem estado que aprova, tem estado que não. Prisão perpétua, a mesma coisa. Os estados ele tem uma autonomia para decidir se vai ou não vai sobre armas, por exemplo. Aqui já não, o poder é muito centralizado. Claro, lá tem a Constituição deles, algumas emendas, algumas leis que todos devem seguir, mas para alguns pontos os estados têm autonomia para decidir o que fazer, como seguir, questão trabalhista, questão de impostos. Claro, eles não podem chegar um governador e falar, não, eu sou o governador eterno. Isso não existe. Aqui vamos ter eleições de ano a ano. Aqui o governador pode se reeleger indefinidamente. Não, isso não ocorre. Claro que tem o processo democrático, que é a Constituição, mas que é bem pequenininha. Você decora em 1 hora a Constituição, diferente da Constituição brasileira, que é muito grande e os estados não têm essa independência. E na questão
da integração, o Brasil não é integrado e Brasília concentra muito poder. Os estados não têm uma autonomia. Lá nos Estados Unidos, eles entendem que o governador é uma pessoa mais capacitada, mais qualificada para administrar o seu estado e as cidades que ali pertencem do que um presidente. O governador é mais fácil ele chegar numa cidade, é mais fácil ele fiscalizar, assim como os prefeitos que estão ali dia a dia. Por isso que lá o poder é descentralizado, é para os estados e para as cidades, porque eles entendem que governadores e prefeitos podem olhar de fato o problema. É mais fácil um prefeito administrar várias escolas do que um presidente ou governador para fiscalizar, para ver onde a obra está sendo gerida. E essa é uma diferença do Brasil para os Estados Unidos, assim como outros países onde o poder é centralizado. O poder centralizado temos no Brasil, na Bolívia e na França. Nos outros países, ele é descentralizado, justamente achando que se uma pessoa vai administrar um território menor, ela tem uma capacidade maior e é mais fácil para ela gerir saúde, segurança, educação, transporte, economia, enfim. Geopolítica na Bacia Platina, que aí são países como Uruguai, Argentina e Paraguai. Como é que é a questão da geopolítica? O Mercosul, Paraguai que vocês viram, eles tiraram o presidente em 24 horas, da noite para o dia. Não teve um processo amplo, direito à defesa, analisar os fatos, um juiz julgar, os parlamentares ouvirem e julgarem. Não, foi do dia para a noite. O Brasil teve 2 processos de impeachment, mas tanto o Collor quanto a Dilma, eles tiveram como se defender. E na questão da geopolítica da América Latina, o Paraguai ele foi suspenso do Mercosul por conta disso, por conta da velocidade do processo de impeachment. Por isso que o Paraguai foi tirado. Como é que você tira um presidente eleito em 24 horas? E esse processo de julgamento, cadê a lisura, cadê a transparência, cadê o amplo direito à defesa, cadê aquela coisa que existe nas Américas e na Europa, em dúvida pro réu, na dúvida pro réu? Isso não ocorreu no Paraguai, por isso que ele foi suspenso. Depois entrou a Venezuela. Só que a Venezuela, a gente acabou de ver, vimos na aula passada, fez muito pior. Enquanto a ONU questiona o processo de impeachment, dizendo que não foi democrático, a ONU não fala que o Paraguai desrespeitou direitos humanos, mas fala que a Venezuela fez. E aí por isso que a Venezuela também está saindo do Mercosul. E aí tem a questão do Uruguai, da Argentina, que a gente vai dar uma analisada e entender como que é feita as negociações, o que pode, o que não pode. A gente está vendo já nos automóveis placas do Mercosul, que você pode circular livremente por esses países e você vai identificar o seu carro, é a placa nova. Então, estamos vivendo acontecimentos que a gente vai estudar. De repente, não sei se o pai, a mãe, o responsável de vocês, tio, outro parente, que seja maior de idade, tem um carro, se você repara na placa antiga, era uma. Eram 3 letras e 4 números. Agora já mudou, porque é a chamada placa do Mercosul, que vai ser a geopolítica na Bacia Platina. Vai ser Argentina, Uruguai e também com o Paraguai, que fazem parte da América Latina. Geopolítica Atlântica e as relações Sul-Sul, BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa, África do Sul. Tem gente que fala que o continente africano é um só, África, entende como um país só. Isso daí é terrível. A África é um continente com vários países, Etiópia, Namíbia, Gamboa, Marrocos, Líbia, Egito, Tunísia, assim como também a África do Sul. E esse S é de South Africa, África do Sul. Vai dar uma analisada na geopolítica atlântica, por que Atlântica? Onde fica o Oceano Atlântico, que banha aqui o Brasil, o Uruguai também, e banha a costa oeste do continente africano. Por isso que a geopolítica atlântica é a relação sul-sul, que inclui a maioria dos países pertencentes ao lado sul econômico, para não falar que o país ele é subdesenvolvido ou ele está em desenvolvimento. Fizeram uma divisão de países do norte, países do sul, mas não sobre a linha do Equador, uma questão geográfica, mas sim uma questão social, econômica. E aí o sul fica no Brasil, com o Uruguai, Américas, continente africano, faz parte do sul também alguns países da Ásia, e do norte
fazem parte dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, que geograficamente está ao sul, está mais próximo do Polo Sul do que o Brasil, pertence ao norte, porque ela é rica, desenvolvida, próspera. É por isso que eu falo das relações Sul-Sul-BRICS, o Brasil. E vinha fomentando várias ações políticas, acordos econômicos, para que esses países se ajudassem, trocassem informações, o que estavam descobrindo de novo, diminuíssem impostos, burocracia, facilitasse importação e exportação, relações comerciais, a fim de, se ambos os países se desenvolverem. Vamos supor que empresário no Brasil quer comprar algo da China, e aí ele pode, com esse acordo, negociar um valor menor, menos impostos no Brasil, porque aí ele vai falar, não, meu produto veio da China, então diminuindo os impostos, de acordo com o BRICS, ou a China também comprando do Brasil, porque a China e o Brasil têm muitas relações econômicas. É impossível cortar. Não é necessário você buscar sempre acordo com a China, porque é um parceiro econômico importante, assim como os Estados Unidos, assim como a Europa, o mundo inteiro, as principais economias. É importante o Brasil manter boas relações, como os do Oriente Médio. Então é bom se você negocia com a China menores tributos, menores valores. Para quê? Para que o produto final para o brasileiro saia mais barato. Claro, pode ser que prejudique a economia, pode ser, dificulte, mas pelo menos o que vem da China, já que eles produzem tanto para o mundo inteiro, diminui o preço do tênis, das roupas, dos brinquedos, dos eletrônicos, e aí acaba saindo para o brasileiro mais barato, já que a nossa tributação é tão alta, se de repente a gente negociar coisas assim, sai mais barato. E talvez, no outro ponto, diminuir para eles, a China continue comprando commodities, coisas da agricultura, da pecuária do Brasil, e fazendo muito dinheiro chinês entrar no país para movimentar a economia. Claro que vai ter aquela questão, poxa vida, mas será que os agricultores só vão vender para eles e deixar de abastecer o mercado interno? Aí tem que ser responsabilidade de cada agricultor e do Brasil fazer sua parte e ver se tem terras que não estão sendo utilizadas e dar para quem vai trabalhar, para que essas pessoas possam produzir para abastecer o mercado interno, como nos Estados Unidos ocorre as family farms, fazendas familiares, onde várias famílias têm suas fazendas e aí eles cuidam, plantam, tem animais e etc. É meio que tradição, lá tem muitas famílias fazendas familiares, quando a família tem a sua fazenda, a gente vê em filme, vê em série. Se vocês entrarem no TikTok, tem um carinha que eu gosto dele, que ele passou uma temporada nos Estados Unidos, ele ficou com uma família na fazenda. E aí e o Brasil devia fazer o mesmo. Se o Brasil dá terras para quem não tem, essa questão de quanto que vende para a China não ia importar tanto, porque a gente teria brasileiros trabalhando para se manter, para abastecer o mercado interno, igual tem nos Estados Unidos. Eles dão terras e as pessoas vendem para o mercado interno. Já que tem gente vendendo para a China, a gente não pode, de maneira nenhuma, cortar relações. Vamos buscar fazer uma reforma agrária justa, ver quantas terras que não são utilizadas está sem ser utilizada. Claro, respeitando o meio ambiente, né? Também não adianta botar fogo, queimar, cortar árvore só para a terra, mas deve ter sim terras que não são utilizadas, e aí se é necessário o Brasil ver quais terras não estão sendo utilizadas e dá para quem vai trabalhar. E aí você fomenta o mercado interno, fomenta a concorrência, porque vão ser várias famílias plantando, aí as famílias vão buscar melhorar o seu produto, produzir mais em um menor tempo, fazer algo saudável, vamos buscar ter outras fontes, talvez uns agrotóxicos para deixar um valor agregado, diminuir o custo de produção, e falar, meu produto é livre de agrotóxico, usar tecnologia, enfim, seria uma possibilidade do Brasil fazer sem se preocupar o quanto que a gente vende para a China e continuar vendendo para eles e comprando nessa troca comercial que é super importante. Ninguém quer que pare de vender para fora, mas também a gente se preocupa com o mercado interno. E aí tem um ponto de partida. As fronteiras são importantes para a defesa da soberania de um país. Nas imagens são apresentadas 3 áreas fronteiriças brasileiras. Identifique as diferenças entre elas, explique por que devem ter atenção do Estado. Aqui eu já comentei com vocês, porque a primeira a questão do contrabando, o tráfico de drogas, segunda a questão comercial, que é a lei. Por que o Brasil interfere? Porque a lei diz que você pode comprar só para fins de consumo próprio,
Por isso que ele estabelece um teto, porque se entende que você comprar além disso, você vai comprar para vender, prejudicando quem paga tributos, impostos aqui no país, e aí prejudicando a economia, sendo algo injusto. Ah, mas professor, eu sou monarca capitalista, eu sou liberal, eu acho que tem que fazer isso mesmo, o Estado é um ladrão. Beleza, é a opinião de vocês. Mas o fato é que a lei é essa e o governo age, intervém de acordo com a lei. Se você concorda com a lei, beleza. Se você acha, não, tá certo mesmo, tem que ter essa lei para proteger quem trabalha, quem paga os impostos certinho, quem gera emprego, beleza. Ah, eu não concordo, você é meu anarcocapitalista, meu liberal, acho que essas leis são absurdas, tem que fazer isso mesmo, porque o pobre compra mais barato. Beleza também, mas esse é o fato. E essa outra fronteira também, com a Bolívia, na questão do tráfico de drogas também. É uma terra onde se produz bastante droga que é comercializada. Não é a Bolívia, os bolivianos, mas enfim, lá se produz, passa pelo Brasil, é o canal das drogas. E a segunda questão, porque do ponto de vista político, a Amazônia pode ser considerada estratégica para o Brasil. Não dá tempo de eu comentar, mas enfim, ela é super importante para a fauna, para a flora, preservação da biodiversidade, para a manutenção de todo o nosso ecossistema, para que a gente tenha chuvas regulares, para que a gente ter sempre plantação, para que a gente não vire um grande deserto, para que a gente preserve os animais, para que a gente tenha sempre água, a nossa vida e a vida dos animais. Claro, caberia um comentário muito maior, mas enfim, só tem 1 minuto e 20, então é isso. Alguma dúvida por enquanto? Não, professor. Beleza. Então, no que seria a segunda live, seria das 8 até 8h50, eu vou pedir para que vocês façam aquela atividade em grupo, pode ser dupla, trio ou individual, desde que não se organizem presencialmente, pelo amor de Deus, e a gente comenta, veja o que vocês falaram, e depois a gente vai avançando, beleza? Pode ser individual, duplo ou trio, mas desde que não se reúnam presencialmente. Se der para se reunir online, beleza, faz em duplo ou trio ou individual. Ah, não dá? Então aí é só individual, beleza? Tá bom. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Até logo mais. Tchau, professor.